Irmãos, como a gente está num seminário, a gente vai ler bastante a Bíblia em nome de Jesus, amém? Então, pode ser que eu precise abrir algumas passagens, você não vai conseguir abrir a Bíblia, mas aí vai passar aqui no telão, mas você anota tudo, e o bom que tem gravado, depois você pode voltar e pegar essas referências, tá bom? Meus irmãos, se ontem nós falamos sobre a realidade do homem, de que esse homem que ele não tem fome por Deus, na verdade ele é um ser desejante, ele é um ser faminto, nós precisamos entender que o discipulado cristão nada outra coisa é senão um moldar dos afetos do homem. Estão comigo? Então uma das principais tarefas do discipulado é ordenar os desejos de um coração. É olhar para a palavra de Deus e ordenar os desejos desse coração, para que esse coração deseje uma única coisa, e essa é a oração do homem segundo o coração de Deus. Amém? Então, quando nós olhamos, o homem que é segundo o coração do Senhor, ele deseja uma coisa ele pede, e uma coisa ele busca, que ele possa contemplar a face do Senhor todos os dias. Então, esse homem chamado Davi, ele é um homem com afetos ordenados por Deus. Ele é um homem que entendeu que o anseio último da alma humana é ver a Deus. Amém, gente? E se nós queremos de fato edificar uma igreja que seja saudável, essa precisa ser a preocupação número 1 da nossa comunidade. Estão comigo? Lembra que eu sou carente, eu vou pedir para você falar comigo toda hora, amém? E quando nós não entendemos isso, nós paramos de identificar algumas coisas que são muito importantes. Meu amigo, minha irmã, se você não sabia, está bem agora, nesse momento, acontecendo um grande culto na sala do trono. Bem agora, o Senhor, seu Deus, soberano sobre todos os outros deuses, o Pai da eternidade, está assentado em um trono, e nesse lugar da qual Deus está e Ele mora, chamado terceiro céu, está acontecendo um grande culto a Ele que não para, Ele é incessante. E esse lugar da qual Deus está nesse momento, chamado agora, é na verdade o grande destino de Deus para cada um de nós. Então deixa eu te trazer uma boa nova para você. O grande desejo de Deus é te inserir nessa realidade, é te colocar nessa realidade, não mais só em espírito, mas com um corpo glorificado. Essa sala é o seu futuro eterno. Se você não se alegra com isso, meu irmão, isso que você se alegra aí, pode ser qualquer outra coisa, a menos o Evangelho. Mas a verdade é que o destino da alma humana é estar participando com os outros seres que estão ali dentro dessa sala, juntamente com o Deus Trino, dessa dinâmica que está acontecendo na sala do trono. Então você, com o seu corpo glorificado, não vai ver mais Jesus em espírito, mas você vai contemplá-lo face a face. E você será mudado à medida que você olha para a face bela de Deus, e à medida que você contempla esse Deus que tem paixão e deleite em si mesmo, amando um ao outro ali nessa sala. Então, quando eu olho para a sala do trono, eu não estou observando somente um lugar que é genuíno, que é verdadeiro e que existe. Estão comigo, gente? Eu estou olhando o meu destino, o destino da minha alma. Se você nasceu de novo, é participar das dinâmicas desse lugar. E quando eu entendo essas dinâmicas, eu estou falando sobre um lugar aonde Deus mora. E vão concordar comigo que Deus não moraria num lugar onde Ele não gostasse de tudo aquilo que acontece ali. Vocês estão comigo? Então, quando eu olho para a sala do trono, eu percebo algumas dinâmicas que precisam acontecer se nós queremos que a presença de Deus esteja no nosso meio. Então, quando eu falo da sala do trono, eu não estou somente vendo coisas que Deus gosta, eu estou vendo coisas que a igreja na terra é chamada a reproduzir, se quer de fato a habitação permanente da pessoa, do Espírito e da pessoa de Jesus do nosso meio. Então eu estou falando de coisas que não são opcionais, porque Deus, quando foi projetar a sala do trono, Ele colocou tudo o que Ele gosta e ama em um só lugar. E meus irmãos, é justamente sobre isso, e é muito disso que o livro de Apocalipse nos apresenta. E principalmente o livro de Apocalipse está falando sobre a beleza de Jesus. Amém, gente?
o livro de Apocalipse não é, em primeiro lugar, um livro sobre narração de fatos que irão acontecer, e sim, o livro de Apocalipse descreve fatos futuros que irão acontecer na dinâmica do fim dos tempos, mas principalmente é a revelação da beleza de um homem que é Deus e que é judeu, chamado Jesus Cristo. Então, o foco principal desse livro profético, que é o livro de Apocalipse, é revelar a beleza de Jesus e revelar a beleza do lugar que ele está agora. E é esse lugar que homens na narrativa bíblica viram com os seus olhos, contemplaram com os seus próprios olhos e ficaram completamente extasiados e mudados para o resto da vida. Se você lê o profeta Daniel, você vê um homem que viu. Se você lê o profeta Ezequiel, você vê um homem que viu. Se você lê Moisés, você vê um homem que viu. A Bíblia diz que Abraão viu a cidade da qual o Senhor Deus é o arquiteto e edificador. Presta atenção, quando eu olho para Abraão, Abraão recebeu uma promessa em Gênesis 12, que dele fluiria um povo que abençoaria muitas nações. Mas quando eu leio Hebreus 11, vai falar que a força motriz do pai Abraão foi ter visto a cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, meus irmãos, a força de Abraão não foi a promessa de Deus para o ministério pessoal dele, foi uma contemplação desse lugar chamado Sala do Trono. Então, quando eu olho para os pais da fé relatados em Hebreus 11, praticamente, na verdade, 95% deles, biblicamente, viram esse lugar. Então, se nós queremos ser uma igreja fiel e que responde de fato aos anseios de Deus, é necessário que você compreenda pela palavra a importância desse lugar, mas principalmente que você seja chamado a ver esse lugar. Assim como João foi, assim como vários outros homens de Deus foram. E Apocalipse capítulo 1 começa não com a descrição dos eventos do fim, mas na verdade o livro de Apocalipse ele tem toda uma didática. Primeiro nós temos a revelação de Jesus, no Apocalipse 2 e 3 nós temos a comunicação de uma mensagem às igrejas ali. No Apocalipse 4 e 5 nós temos uma descrição, detalhe por detalhe, da sala do trono, enquanto a partir do capítulo 6 nós temos as dinâmicas do fim dos tempos. Estão comigo? Então, irmãos, quando vai falar sobre o fim dos tempos, só começa em Apocalipse 6, de maneira bem didática. Sabe por quê? Porque você não pode entrar nesse lugar e se confrontar com as dinâmicas do fim sem que antes seja apresentado para você a glória do Cordeiro. A beleza desse lugar e as dinâmicas desse lugar, que na verdade é o que vão fazer a igreja suportar aos dias que vão vir em Apocalipse 6, 7 e 8. Então, de maneira bem didática, o livro de Apocalipse apresenta para você primeiro quem você precisa conhecer para suportar o que virá. De maneira que se você só conhece o que virá e não o Deus que está vindo, você não vai conseguir permanecer. Estão entendendo, gente? Então a primeira coisa que o apóstolo profeta João é chamado a comunicar às igrejas é Apocalipse 1, versículo 10. No começo do livro de Apocalipse ele diz: essa é a revelação de Jesus Cristo às igrejas. O cerne da mensagem profética de Apocalipse não é uma descrição de eventos, é revelar a beleza do Cordeiro. Amém? Porque sem ver a beleza do Cordeiro, e a sala do trono, por muitos teólogos, é chamado o reino da beleza de Deus. Então a gente vê aqui em Apocalipse 1, versículo 10, quem está comigo fala amém. Olha o que diz aqui. Gente, quem crê que estamos chegando perto do fim? Levanta sua mão. Aqui a gente vai ver a descrição do apóstolo profeta João do que ele viu e quanto estava chegando aos olhos dessa visão o dia do fim. Olha o que ele vê. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor que eu não tenho tempo para explicar as minúcias disso, mas na verdade é um tempo, um espaço de tempo da qual ocorrerão uma série de eventos. Então João, ele é levado pelo Espírito a esse dia, o dia da volta do Senhor.
E quando nós pensamos pela nossa lógica popular, ele vai falar, vai acontecer um monte de caos, vai acontecer um monte de coisa, e sim, irá acontecer. Mas a primeira coisa que ele começa a relatar, que ele vê quando se aproxima do dia do Senhor, não são eventos, mas é uma pessoa. Estão comigo? Olha o que diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que você vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ou seja, essa visão do apóstolo profeta João a respeito desse homem deveria ser comunicada às igrejas, e é tudo o que nós não vemos hoje. A gente vê uma comunicação de muitas outras coisas, menos dessa voz e dessa visão a respeito do homem encarnado, que é o Cordeiro, e ao mesmo tempo é o leão, que ele é judeu, ao mesmo tempo ele é homem, e ao mesmo tempo ele é Deus. Ele diz, essa revelação desse homem comunique à igreja, porque a mensagem de Cristo precisa ser o meio de edificação das igrejas, amém? E ele começa a descrever Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Uau! Tem alguém na sala do trono que é semelhante a um filho de homem. Isso fala do que os teólogos chamam da natureza hipostática, Jesus como homem e como Deus ao mesmo tempo. Ele é homem, então ele é semelhante a um filho de um homem, e ao mesmo tempo ele é Deus, então ele consegue estar plenamente nessas dinâmicas, porque ele não tem pecado. Uau! E meus irmãos, aí vem a promessa de 1 Coríntios 15 para nós, que é, além de você ser livre do poder do pecado, e nós somos livres do poder do pecado por causa da cruz de Cristo, amém? Nós, na ressurreição dos corpos, seremos livres da presença do pecado. Quer dizer que esse corpo que você tem agora, que clama pelo pecado, ele vai ser ressurreto, vai ser transformado, e essa carne que hoje grita por pecado, vai clamar por Deus. Isso é lindo. O seu corpo que hoje é escravo do pecado, será escravo de Deus, aleluia. Esse homem é semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Ele tem na mão 7 estrelas, e da boca sai uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilha como o sol na sua força. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. A primeira coisa que o livro de Apocalipse apresenta não é caos, é a beleza de um homem. Porque antes de se deparar com o caos que virá, a igreja precisa se apaixonar por esse homem. A igreja precisa ver esse homem. E meus irmãos, pelo Espírito nós podemos contemplar a beleza de Jesus. Você pode ver, irmãos, esse é o chamado de Deus para os seus homens, desde o início da narrativa bíblica, sobe para ver. Amém? Porém ele expôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E meus irmãos, quando você se depara com a beleza desse homem, é natural que você caia como morto. Quem já caiu na presença de Deus aqui, gente? Porque quando nós contemplamos essa beleza, o nosso corpo físico não tem estrutura para lidar. Então realmente nós nos prostramos diante da beleza de Deus. Quando nós olhamos para homens que foram visitados por Deus, nós vemos que eles rasgavam as vestes e eles tinham um sentimento de morte. Por quê? Quem já viveu isso? A presença de Deus está tão tangível, tão densa, que parece que o seu corpo físico começa a ser completamente afetado por isso. Quem já viveu momentos assim na presença de Deus? Dá essa sensação mesmo. Por quê?
A beleza de Deus é gloriosa, santa e temível. Temível. E meus irmãos, aqui, eu estou indo muito rápido, tá bom, gente? Porque eu realmente preciso ir rápido. E nós vemos então o Senhor comunicando essa mensagem às igrejas. Então eu gosto de chamar de o Senhor comunicando às igrejas a campanha da sua vitória. Quem já viu campanha da vitória aí, gente? Só que agora a gente está falando da campanha da vitória de Deus. Amém? Olha aqui, vamos ver o que Jesus promete nas suas campanhas de vitória. E creio eu que não é uma casa, um carro novo ou uma bênção financeira. Olha o que diz aqui, primeira, na carta da igreja a Éfeso, Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ele está falando aos vencedores da igreja de Éfeso: vocês vão comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, que está lá no terceiro céu, na cidade, na Nova Jerusalém, da qual é a nossa mãe, diz Gálatas. Ou seja, você prova disso nesse tempo? Só na era vindoura. As promessas das vitórias de Cristo basicamente é recompensas na era vindoura. Amém, gente? Olha o que diz aqui na igreja de Esmirna, Apocalipse 2, versículo 11. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte na Bíblia? É a condenação eterna. Ele está dizendo: você que venceu, ao invés de ser condenado, você será ressurreto com Cristo, aleluia! Essa ressurreição que nós provamos pelo Espírito, quando batizados, o nosso corpo físico, a sua carne, provará no dia do Senhor. Uau! Isso acontece agora? Não, acontece no fim. Carta da igreja em Pérgamo, olha o que diz aqui, Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, e colocarei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra escrita um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, aleluia! Você receberá um novo nome. Carta à igreja em Tiatira, Apocalipse 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços de barro. Isso aqui fala sobre o governo conjunto de Cristo com os seus santos no milênio. Então o Senhor pegará homens como eu e você, com corpos glorificados, e colocará para governar sobre nações. Olha que loucura! Isso é muito lindo. Apocalipse 3, versículo 5. Aqui na carta à igreja de Sardes: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e dos anjos. Ele vai falar: você confessou o meu nome diante dos homens, eu vou dizer o seu nome diante de Deus. Uau! Uau! Aleluia! Essa é a campanha da vitória de Deus. Carta à igreja em Filadélfia, olha o que diz aqui no versículo 12, Apocalipse 3, 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Ou seja, você será colocado como uma coluna no templo de Deus naquele dia. Você não virá à igreja, você será parte viva, uma coluna viva no santuário de Deus. Aleluia! Carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 21. A última igreja, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei de se assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, a última promessa de vitória de Deus que Ele comunica à igreja por meio de João é: esses homens
se assentarão comigo no meu trono. Você se assentará com Cristo no trono dele. Você vai governar? Não, mas ele vai te chamar para um lugar de proximidade. E aí, irmãos, e Apocalipse 4 começa. A última vitória prometida de Deus aos seus santos é diferente das outras. Presta atenção. Por quê? Enquanto as outras são exclusivamente futuras, a última é presente e futura. Então ele diz: ao vencedor darei que se assente no meu trono. Então começa Apocalipse 4. Começa uma descrição da sala do trono e do conselho de Deus. É como se o apóstolo, o profeta João estivesse dizendo: olha aqui, diferente das outras que são exclusivamente futuras, essa daqui é presente e futura, e eu vou te mostrar um exemplo de como isso se aplica na realidade. Então, em Apocalipse 4, o apóstolo, o profeta João, acontece o que com ele? Em Apocalipse 3 ele é chamado a sentar-se com Cristo no seu trono, e Apocalipse 4 começa: depois dessas coisas, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta falar comigo, dizendo: sobe para cá e eu te mostrarei o que virá de acontecer. É como se ele dissesse, diferente das outras vezes, que são promessas futuras de vitória e de recompensas eternas, que se darão no dia do Senhor, essa última é presente e futura. Então ele chama João, e João é arrebatado, tomado e levado a uma porta aberta no céu, e ele entra nessa porta aberta para ver aquilo que foi prometido em Apocalipse 3. É como se ele falasse assim: ei, eu prometi a vocês que vocês se sentarão comigo, então vem ver como se parece o meu trono. Vem ver como se parece isso, que é na verdade a força cristã, a força motriz do povo de Deus, que é ver a Deus no seu trono, contemplar e replicar as dinâmicas da sala do trono. Quando nós falamos sobre sala de oração, irmãos, nada mais, nada menos é do que uma replicação na terra do ambiente da qual Deus está agora, lá no terceiro céu. Então você tem a oportunidade de viver aqui em Paragominas as mesmas dinâmicas que existem na sala do trono. É disso que nós estamos falando, irmãos. Não é de um ambiente onde a gente acha legal cantar um para o outro e orar um para o outro. Não, nós estamos olhando o lugar que Deus habita e falando: esse é o lugar que Deus ama estar, então ele precisa ser replicado na terra. E todos os povos que replicaram essas dinâmicas experimentaram uma manifestação gloriosa da presença de Deus. Gloriosa. Quando nós olhamos para os irmãos moravianos, basicamente eles tinham muitos problemas, então eles têm uma reunião de oração, Deus desce sobre aqueles irmãos, eles resolvem os seus problemas, e a partir dali nasce uma reunião de oração que dura 100 anos ininterruptos. E sabe o que acontece? Os moravianos são um dos maiores movimentos de oração e missionários ao mesmo tempo. Porque esse ambiente de ver a Deus não é letárgico, ele promove um movimento missional. Então John Wesley, todo mundo, quem conhece aqui John Wesley? É fruto de pregação moraviana. Ele já era pregador há muitos anos, mas encontra em um navio irmãos moravianos, e começa a vir uma chuva muito forte, ele vê: eu estou aqui todo atribulado, esses irmãos moravianos aqui, eles estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Então ele começa a falar: cara, verdadeiramente esses irmãos aí que são de Deus, eu não sou nada. Depois pare e leia o relato de John Wesley a respeito desses irmãos. Então começa a acontecer várias coisas aqui. Sobe para cá e eu te mostrarei o que deve acontecer. Versículo 2 de Apocalipse 4: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio,
E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas. E do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Meus irmãos, isso é uma descrição literal. Ai, Gui, eu não gosto de barulho. Irmãos, você está vendo o que tem aqui na sala do trono? Vozes, relâmpagos e trovões. Então, provavelmente, o lugar que Deus está agora é um pouquinho barulhento. Irmãos, quando nós olhamos para esse lugar da qual Deus está e habita, a gente começa a priorizar o que tem que ser priorizado. E a primeira coisa que ele fala é: me achei em espírito, então vi um homem. Aleluia! Então ele começa a relatar uma série de seres celestiais que estão ao redor do trono de Deus, e começa a relatar uma série de dinâmicas que acontecem ali na sala do conselho divino. Versículo 6: há diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Olha que loucura! São seres que foram feitos para olhar para Deus. Eles são cheios de olhos. Então esses olhos são completamente voltados à pessoa de Jesus. Estão comigo, gente? O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo a novilho, o terceiro rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deem glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono e o que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Aleluia! Irmãos, no lugar que Deus habita, é isso aqui que tem. Seres cheios de olhos voltados para ver a Deus, adoração a Deus, não por meio de palavras somente, mas por meio de, eles lançavam as suas coroas, de maneira que o culto cristão, irmãos, nada mais, nada é do que a tentativa de uma fiel reprodução desse lugar. Por quê? Esse é o lugar que Deus gosta de estar. Deus é exigente no lugar que Ele habita. Aleluia! E o que Ele espera? Ele espera uma igreja rica? Ele espera um povo que entrega para Ele o que Ele quer. E tudo o que Ele quer está descrito aqui em Apocalipse 4 e 5. Ele quer olhos fitos nele. Ele quer adoração a Ele. Ele quer reconhecimento dos seus atributos. Ele quer que seja tributada a Ele a glória devida ao nome dEle. Essa sempre foi a proposta de Deus para os seus homens. Um chamado para subir a um lugar pelo Espírito, para contemplar e ver. E quando nós contemplamos e vemos, a única postura do nosso coração é: esse ser que eu estou vendo, ele é santo, 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 digno de toda honra, de toda glória, e ele é digno da minha adoração, da minha oração, dia e noite. Dia e noite não é fruto da gente ficar dando uma obrigação para as pessoas. Essas pessoas precisam ver. Sem ver, não tem dia e noite. Você está entendendo porque que primeiro eu preciso pregar e falar sobre você ser um ser de desejo? Estou dizendo que todo o seu ser só acha propósito e anseio quando você vê isso aqui que está descrito aqui. 6:17, Senhor Deus. Posso pregar mais 10 minutos? Amém? Tá bom. Abre comigo aí, Êxodo 19.
Irmãos, quem é servo de Deus aqui? Quem quer fazer a vontade de Deus aqui? Toda a vontade de Deus está nessas descrições. Você não precisa inventar roda, você não precisa inventar um outro evangelho. Isso aqui é o evangelho. Isso aqui é o destino da sua alma. Êxodo 19, irmãos, é o povo peregrinando pelo deserto, liderado pelo anjo do Senhor. Então esse Deus aparece a esses homens e começa a fazer um convite de casamento para o povo de Israel, de maneira que eles deveriam ouvir esse convite e se aproximar. Êxodo 19, irmãos, é o convite de casamento de Deus ao seu povo. Porque quem aqui é casado? Quando você vai noivar com a sua esposa, você provavelmente foi vestido com a sua melhor roupa, você colocou o seu melhor perfume e você se mostrou da maneira mais bela que você pode se apresentar, amém? Apesar de alguns irmãos terem pouca beleza. Irmãos, em Êxodo 19, a proposta de Deus de casamento para o povo de Israel. E assim como nós, o Senhor mostra aquilo que Ele tem de mais belo. O Senhor mostra o que Ele tem de mais glorioso. E nada mais, nada menos, o que o Senhor faz é abrir ao povo de Israel uma porta em cima de um monte, que tem algumas dinâmicas que a gente acabou de ler. Estão comigo, gente? Êxodo 19, irmãos, é essa proposta de casamento divino, de Deus em direção ao seu povo aliançado Israel. Olha o que diz Êxodo 19, versículo 15. Estão comigo, gente? Pensa Moisés liderando um povo, ele está no pé do Monte Sinai. Então Deus começa a fazer um convite para o povo. E disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Aleluia! A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou a Moisés para cima do monte, e Moisés então subiu. Irmãos, no dia da proposta de casamento de Deus ao seu povo Israel, Ele fez e apresentou a Israel o que Ele tinha de melhor, que é uma porta aberta em cima do monte para ver essa sala. Tudo que nós estamos lendo em Êxodo 19 tem Apocalipse 4 e 5. Basicamente, irmãos, o que eu estou dizendo? Deus colocou a sala do trono geograficamente em cima do monte Sinai e falou: venham ver a minha glória, venham ver a minha beleza, venham contemplar o que acontece na sala do meu conselho. Porque Deus, quando quer chamar um povo para o comprometimento sério, Ele mostra essa sala, Ele chama para ver, Ele chama para contemplar, Ele chama para olhar com os próprios olhos. Só que Moisés quis e o povo não. Meus irmãos, imagina Moisés subir no monte, e então as pedras começam a se tornar diamante. Então ele começa a olhar e falar: meu Deus, o que é isso aqui, Senhor? Onde que eu estou? Meu Deus. Irmãos, Moisés viu a sala do trono com os próprios olhos. Porque quando Deus quer comprometer um povo, Ele mostra essa sala. É isso que Ele faz. Quando Deus quer chamar homens para esse comprometimento, é justamente e exatamente isso que Ele faz. Aleluia, gente, aleluia.
Abre em Êxodo 24. Irmãos, Deus colocou a sala do seu trono sobre o Monte Sinai. E o que aconteceu com o Monte Sinai? Ele tremia diante da presença de Deus. Imagina acontecendo um terremoto ali na região do Sinai. O monte assim. É por isso que quando a presença de Deus aparece, nós trememos. Porque é muita glória. É muito poder. Êxodo 24, olha o que diz aqui. Aí Moisés ele vai entrando e saindo e vai levando alguns homens. Vamos a partir do versículo 9. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma pavimentação de quê? Pedras de safira, que se parecia com o quê? O céu na sua claridade. Irmãos, basicamente o que o texto está dizendo é: a sala do trono esteve geograficamente sobre o Monte Sinai, de maneira que eles andaram por cima de algumas pedras, e o chão que eles pisavam parecia com o céu na sua claridade. Uau! Olha que loucura! Gente, tem muita coisa aqui, muita riqueza aqui. Olha o que diz aqui no versículo 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Ele passou 40 dias olhando essa sala, vendo essa sala, olhando as dinâmicas que aconteciam nessa sala. Então ele sai, Parma, com um chamamento, com uma vocação, com um comissionamento, que está descrito em Êxodo 25, versículo 8. Irmãos, todo aquele que vê essa sala, sai comissionado. Não tem como, é tanta beleza, tamanha beleza, que naturalmente essa beleza te comissiona. Essa beleza promove um movimento, porque não tem como você ver isso aqui e ficar normal. Não tem como. Então ele sai com uma missão descrita em Êxodo 25, versículo 8. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para todo o modelo dos móveis, assim os farei. Vamos lá no versículo 40 agora. Então basicamente Moisés foi chamado a, no meio do povo, montar um santuário que reproduzia o que ele viu no monte. Nós não estamos autorizados a fazer a igreja do jeito que a gente quer. Amém, gente? Você não pode tirar da sua cabeça e fazer o que você quer. Tem ordem, tem modelo, tem medidas exatas. A casa de Deus tem medidas exatas. Olha o que diz no versículo 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Aleluia, gente. Antes de Deus chamar Moisés, Ele mostrou o modelo. E o modelo de Deus se chama sala do trono. O modelo do lugar que Deus deseja não é qualquer outro, senão o modelo da sala do trono, a sala do concílio, o lugar que Deus está agora no terceiro céus. E a Bíblia diz como se parece esse lugar. E nós acabamos de ler em Apocalipse 4, agora a gente vai ler mais uma partezinha que é Apocalipse 5. Volta para mim Apocalipse 5 rapidinho para a gente terminar. Irmãos, quem quer edificar a igreja de Deus aqui? Você tem que ver o modelo. E a gente pode ter seminários e seminários e conferências sobre o modelo, mas a grande verdade é que nada substitui você ver o modelo. Você não é um bom cooperador se você não contempla o modelo, se você não vê o modelo. Irmãos, o chamado a João está posto sobre nós hoje. Sobe para cá para ver. Amém, gente?
Olha o que diz aqui Apocalipse 5: vi na mão direita daqueles que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono 4 seres viventes, e entre os anciãos um de pé como um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por sobre a terra. Veio e tomou o livro, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmãos, a sua oração se torna algo físico, tangível diante de Deus. Tem um receptáculo na sala do trono, da qual Deus coleciona as orações, desde a primeira que foi feita até a que nós estamos levantando no dia de hoje. Na sala do trono, esse Deus valoriza a oração. Então dentro dessas dinâmicas tem oração, como tem adoração, tem música, tem contemplação. Tudo isso é o que nós nos propomos a fazer na sala de oração, uma replicação do modelo celestial. E entoavam um novo cântico. Olha, tem música, tem canções, e esse cântico não é velho, ele é novo, porque cada vez que ele olha para Deus, ele tem um novo ápice de revelação. Então floresce um novo cântico. Às vezes é o mesmo cântico, mas com um nível maior de revelação. Um novo cântico não é palavras novas, muitas vezes é cantarmos a mesma coisa com um nível maior de revelação. Não relata outra música na sala do trono, a maioria delas é santo, 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 mas a cada vez que eles olham um atributo, eles falam, ele é realmente santo. Então no outro dia ele olha de novo e fala, meu Deus, o que eu achei que ele era santo, eu estou vendo que ele é mais, ele é santo. Então esse culto é eterno, porque a revelação de Deus e dos seus atributos é eterna. Dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E depois disso aqui só que começam os eventos do fim. Quem lembra da história de Estevão? Quem lembra? Estevão, o diácono, proto-mártir da igreja, o primeiro mártir da igreja. Ele estava sendo perseguido pelo nome do Senhor. Só que jogavam pedra nele, mas ele não estava nem aí. Porque o que aconteceu? Ele via céus abertos. Então Estevão aguentou a perseguição sem retroceder, porque ele estava vendo a sala do trono. É por isso, meu irmão, que antes de falar sobre a perseguição que virá, ele precisa falar para você sobre a sala do trono, porque só vendo a sala do trono que você vai permanecer fiel. Amém, gente? Irmãos, esse é o reino da beleza de Deus. É isso que nós procuramos fazer na sala do trono. Quer dizer, fazer na sala de oração. Aleluia, na sala do trono também. Cantar um para o outro. Os anciãos cantavam um para o outro. Então nós vamos ver aqui cânticos que a Bíblia chama de antifonais. Quando nós olhamos para os tabernáculos e para os templos, templo de Salomão, nós vemos cantores que cantam um para o outro. Você acha que eles tiraram da cabeça? Você acha assim, deixa eu inventar alguém que canta um para o outro. Não, gente. Eles viram na sala do trono. Quando Davi promove essa mudança, essa revolução litúrgica, é porque ele também, como Moisés, ele vê a sala do trono e começa também a contemplar e a promover esse ambiente. Amém, irmãos? Então nada mais, nada menos do que a sala do trono precisa ser o lugar da qual nossa comunidade flui, porque é o lugar onde Deus habita.
Amém? Então, essa é a sala de oração, é isso que nós estamos nos propondo a fazer. Cantar para Deus, orar para Deus, contemplar a Deus, imitando as dinâmicas que nós vemos na sala do trono, sabendo que quando nós fazemos isso com revelação, Deus acha um lugar muito confortável para estabelecer a manifestação plena da sua presença no nosso meio. Amém? Porque Deus não mora num lugar qualquer. Deus mora e habita num lugar que tem essas dinâmicas. Amém? Acho que é isso.